Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes em mais esta programação, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e possa, mais uma vez, alimentar vossas almas com a palavra que será pregada. Para nós é um prazer estar entrando no seu lar com este programa, o programa Voz do Pastor. Nós vamos, nesta programação, ler a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 21, do versículo 25 até o versículo 28. Mas antes de nós lermos esse hino, lermos essa escritura, melhor dizendo, nós vamos ouvir um hino com a irmã Marisa, A Vinda de Jesus. Você já parou pra pensar o que pode acontecer quando Deus sua noiva levar e manda fogo descer? Vai ser como nos dias de Noé, o povo todo estava dizendo que Noé estava louco e que nem um pouco iria chover. Mas as palavras de Deus não falham. Mandou Noé arca construir e uma espécie de cada animal mandou ele por ali. Quando tudo estava acabado, mandou Noé a família reunir e pra desmascarar o diabo e acabar com o pecado, mando a chuva cair. Os dias de Noé foi um exemplo do que vai acontecer de novo. Já está chegando o tempo dessa terra ser queimada com fogo. Essa terra está contaminada, o pecado tomou conta de novo. Breve ela será batizada e descontaminada pelo fogo. Mas Deus nos mandou um profeta com a mensagem revelada para desvendar os segredos de sua palavra. Se você é mesmo predestinado e seu nome no livro está escrito, vai deixar o mundo de lado e todo o pecado e aceitará Cristo. Você estará dando um passo que livremente escolheu, deixando o caminho do mundo e aceitando a Deus. Sua vida se transformará. Por Deus você será usado. Breve Jesus vai voltar aqui e você vai subir, porque está preparado. Os dias de Noé foi um exemplo do que vai acontecer de novo. Já está chegando o tempo dessa terra ser queimada com fogo. Essa terra está contaminada, o pecado tomou conta de novo. Breve ela será batizada
pecado tomou conta de novo. Breve ela será batizada e descontaminada pelo fogo. Os dias de Noé foi um exemplo do que vai acontecer de novo. Já está chegando o tempo dessa terra ser queimada. Está aí, amados ouvintes, este maravilhoso hino. Vamos ler então a escritura que nós citamos em São Lucas, capítulo 21, versículo 25 até o versículo 28. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe e acrescente as suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós vamos falar nesta programação, nós vamos dar um título à nossa mensagem. Fim dos tempos seria o título. Nós sabemos, amados ouvintes, que estamos vivendo, prestes à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando breve Jesus irá buscar a sua noiva para o arrebatamento. E nós vemos que ali no Monte das Oliveiras, quando ali Jesus reuniu os seus discípulos para falar acerca das últimas instruções que ele estava trazendo a eles, depois de Jesus ter instruído, ele olhou para os discípulos e de repente a Bíblia diz que ele começou a subir e uma nuvem o encobriu. E os discípulos, olhando atônitos para cima, aquela nuvem cobriu a Jesus, e naquele instante aqueles anjos ali apareceram e disseram: por que olhais para cima, varões galileus? A este mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele voltará. E eu quero dizer para vocês, amados ouvintes, que depois desta profecia, desta promessa da vinda de Jesus, o povo cristão até os dias de hoje tem esperado o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles apóstolos, aquelas pessoas que ali estavam, saíram dali e voltaram para seus lares, ansiosos, esperando a vinda de Jesus Cristo, ansiosos porque eles queriam que brevemente Jesus voltasse, e eles não queriam partir desta vida sem ver o retorno de nosso Senhor Jesus. E passou os tempos, passou os anos, passou os séculos, e o povo cristão tem esperado a vinda de Jesus. Mas aqueles irmãos do passado tiveram que fechar seus olhos sem avistar o retorno de Jesus. Mas nós que aqui estamos vivendo, somos as pessoas privilegiadas em viver no dia da vinda de Jesus. Alguém poderia dizer: mas como você sabe disso? Que nós seremos as pessoas que veremos a vinda de Jesus, sendo que a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Realmente a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas também a Bíblia diz
os sinais. A Bíblia não diz qual o dia da vinda dele, mas a Bíblia diz como seria, como estaria o mundo, as pessoas, nos dias da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos vivendo no tempo do fim, pois os sinais, os acontecimentos que o Senhor Jesus Cristo nos deu, através de sua palavra, estão cumpridos e são notórios diante de nossos olhos e de todos aqueles que desejam ver. Eu quero citar aos ouvintes algumas escrituras. Gostaria que você pudesse tomar uma caneta e um papel e anotar as escrituras que nós vamos citar. Então você depois confira com sua Bíblia e você verá que realmente a vinda de Jesus está próxima. No livro de você pode ver em São Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria os falsos ungidos. Haveria a aparição dos falsos ungidos. Falsos cristos, a Bíblia diz. A palavra Cristo quer dizer ungido. São Mateus 24, versos 5 e 24. Diz a Bíblia que haveria nos últimos dias falsos cristos. Falsos cristos não quer dizer falsos Jesuses. Não. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então seriam falsos ungidos. E nós temos visto em nossos dias se cumprindo essa escritura. Pessoas falsas, mas ungidas corretamente. Alguém pode dizer, mas pode haver isso? Pode. Porque a Bíblia diz que os dons e vocações de Deus são dados sem arrependimento, e até aos rebeldes é dado os dons de Deus. O mundo está cheio de falsos cristos, pessoas falsas, mas ungidas corretamente. Porque quando alguém expulsa um demônio, ela está ungida corretamente para expulsar um demônio. Quando alguém ora pelo enfermo, o enfermo é curado, ela está expulsando aquela enfermidade através de uma unção correta. Porque Satanás não pode expulsar demônios. Então veja, querido ouvinte, o mundo está cheio de falsos cristos, falsos ungidos, falsos pregadores, que negam a palavra de Deus, que negam as escrituras, mas que têm uma unção correta para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer prodígios e maravilhas. E muitos pensam que porque na sua igreja existem curas, pensam que ali estão salvos por isso. Jesus disse que naquele dia muitos dirão, em teu nome fizemos prodígios e maravilha. E Jesus dirá, apartai vós de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Esses serão os falsos Cristo, os falsos ungidos. Eram pessoas falsas, pecadoras, mas que tinham uma unção correta. Você veja em São Judas, versículo 4, a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pessoas amantes dos prazeres deste mundo e negariam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses são os que introduzem o mundanismo nas chamadas igrejas cristãs. Tem aparência de piedade, usando o nome de Deus para o seu próprio proveito. Também nós podemos ver no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 6, a Bíblia dizendo sobre guerras e rumores de guerras. Se você lê os jornais ou escuta as notícias transmitidas pelo rádio ou pela televisão ou qualquer outro meio de comunicação, seguramente você já se deu por conta que o sinal é um fato real. Guerras e rumores de guerras, confirmando assim as palavras do Senhor Jesus em São Mateus capítulo 24, versículo 6. Você olha no livro de Daniel capítulo 12, versículo 4, você verá a Bíblia falando sobre a ciência que se multiplicaria nos últimos dias. E nós estamos, ouvinte, na era dos transplantes de coração, na era das viagens a outros planetas. Grande é o desenvolvimento e a ciência dos homens hoje. Estão fazendo clone, estão fazendo
você veja as sementes transgênicas, tantas e tantas coisas que as ciências têm feito, que no passado jamais alguém poderia imaginar que isso sucederia em nossos dias. Isso é sinal dos tempos, ouvinte. Nós podemos também ver, a Bíblia fala que nos últimos dias seriam como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Nós vivemos hoje no tempo da maior corrupção sexual já conhecida pela humanidade. Assim era também nos dias de Ló e nos dias de Noé. Multiplique-se hoje nos dias que vivemos o adultério, sendo grande o número de homens afeminados. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens deixariam suas esposas e uniriam-se, homem com homem, praticando torpezas. Hoje está cheio o mundo de homens afeminados, mulheres lésbicas. A moda no dia que vivemos é extravagante, vulgar, e de tudo é permitido fazer em qualquer nível social. Cumpre-se assim as palavras do Senhor Jesus. Sinais dos tempos, escrita em São Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 28. A Bíblia também fala na escritura em que lemos que nos últimos dias a geração que visse a figueira brotar, não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Você pode ver isso em São Lucas 21, versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem reventado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. A figueira, ouvintes, aponta para o povo de Israel, que está em sua terra outra vez, demonstrando ser uma nação forte e poderosa na batalha. Ninguém poderá destruir esta nação, apesar de ser tão pequena e aparentemente desprotegida. A geração que viu a figueira florescer, isto é, o povo, as pessoas que viram Israel se tornar uma nação organizada e dominando. Você veja, ouvinte, Israel se tornou uma nação outra vez, no ano 1948. A geração que viu Israel voltar para a sua pátria e ser estabelecida como uma nação já está passando. E Jesus disse: não passará sem que o juízo de Deus seja derramado, sem que todas as coisas aconteçam. Leia isso, ouvinte, em São Lucas capítulo 21, versículo 29, versículo 30. Leia, ouvintes, também em São Mateus capítulo 24, versículo 32 e 34. Leia em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, e você verá as escrituras falando sobre esse acontecimento, que não passaria a geração que iria ver a figueira brotar, sem que todas as coisas acontecessem. E nós sabemos que a geração que viu a figueira brotar foi o povo que viu em 1948 Israel se tornando outra vez uma nação. E esta geração já está passando. Nós também vemos como sinal dos tempos outro acontecimento, qual é o Concílio Mundial de Igrejas. Esse é um dos mais significativos sinais da evidência do tempo do fim. O protestantismo, as igrejas evangélicas unem-se ao romanismo outra vez. Voltam ao seio da mãe das abominações e iniquidades da terra. A imagem da besta está em fase final de acabamento. Leia isso em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e versículo 6. A imagem da besta não é uma imagem feita de cimento, feita
como muitas pessoas pensam, a imagem da besta. Quando a Bíblia fala em imagem da besta, é o Concílio Mundial de Igreja, é a união de todas as denominações de volta à velha mãe. E a Bíblia diz que quando isso acontecesse, e esta união acontecesse outra vez, a Bíblia diz, ouvinte, que esta união seria a marca, a imagem da besta. A imagem da besta é a união das religiões. E isso já está se cumprindo, ouvinte. Sinal dos tempos, as denominações, a denominação que você está indo, ela também, ouvinte, está se unindo à velha mãe. Você pode dizer, não, a minha não está, então me procure e eu te provarei como ela está se unindo. Existem livros já provando a união das denominações, por mais que você pense que não está. Mas, ouvinte, encerrando a nossa programação, eu quero falar a você sobre o último, ou seja, o maior sinal do tempo do fim, que poderia nós olharmos nesta programação. E o maior sinal, ouvinte, que prova realmente que estamos no tempo do fim, que a vinda de Jesus se aproxima, que brevemente Jesus arrebatará a sua noiva. Ouvinte, eu me sinto nesta hora com meu coração alegre em saber que Jesus está retornando para levar um povo especial, um povo zeloso de boas obras. E pela graça de Deus, eu sou um dos que contam o número, estou contado, melhor dizendo, no número desse povo, porque tem aceitado a mensagem da última era. E se você deseja, ouvinte, fazer parte desse arrebatamento, ainda é tempo, ouvinte. Fuja do Concílio Mundial de Igreja, fuja da imagem da besta que está sendo erigida. A imagem da besta é a união de todas as denominações de volta à Igreja Romana, o qual nós citamos aqui, ouvinte. E este sinal do fim do tempo tão sobressalente é o alarido do Senhor, a voz do mensageiro, a voz do mensageiro que traria a palavra de Deus, que a palavra de Deus havia prometido para nossos dias. Leia, anote agora isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Anote essa escritura, onde a Bíblia diz que Jesus voltaria com voz de arcanjo, ou seja, com alarido, melhor dizendo, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que é alarido? Alarido é uma mensagem, ouvinte. Esta é a mensagem. Jesus iniciou a sua vinda através da mensagem do Elias, através da mensagem do profeta prometido por Deus em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e versículo 6, aonde diz a Bíblia: eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Quer dizer, nós de volta à fé de nossos pais apostólicos. Lá em São Mateus, capítulo 17, versículo 10, os discípulos perguntam para Jesus se realmente esse Elias teria que vir antes de sua vinda. E Jesus responde e diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, trará de volta a nossa fé, restaurará a fé do eleito, de volta a fé dos pais apostólicos, cumprindo com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, onde diz que Elias viria antes do grande dia do Senhor e converteria nossos corações de volta à fé dos pais, restaurando a nossa fé, de volta à fé dos pais apostólicos. Ouvinte, que Deus te abençoe, que Deus abra o vosso entendimento. Se eu pudesse, eu colocaria essas verdades dentro de vossos corações, mas não está em meu alcance fazer isso.
Mas o que eu posso fazer é pregar esse evangelho com toda a força do meu pulmão e dizer a você: peça a Deus, e Ele abrirá, e Ele colocará esta mensagem dentro de você, e Ele dará revelação, e Ele te tirará da confusão religiosa, e Ele tirará você do enleio denominacional que tem prendido a sua alma, tem prendido você fora da palavra de Deus. Os sinais dos fins dos tempos estão aí, estão brilhando, estão aí demonstrando para todos nós, para todos quantos queiram ver. Confira as escrituras que eu citei, ouvinte, e veja se realmente a vinda de Jesus Cristo não está às portas. O Concílio Mundial de Igreja, marca se você não marcou ainda, Apocalipse 13, versículo 11 e Apocalipse 17, versículo 1 e 6. O concílio, o qual é a imagem da besta, quando as denominações se unirem com a velha denominação, então a imagem estará erigida. Tudo está se concluindo. O alarido já veio através do profeta, chamando os eleitos para a palavra. Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Que Deus te abençoe e que a voz do mensageiro, o alarido, possa entrar em teu coração e te tirar da confusão religiosa. Deus te abençoe, ouvinte, e escreva para o endereço que será citado, e você receberá livros gratuitamente para maior esclarecimento. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os livros crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite.